Queridos irmãos e irmãs em Cristo, seja bem-vindo a este momento de profunda reflexão e comunhão. Se você busca uma força que transcende as aparências, uma presença que conforta na solidão e uma luz que dissipa as trevas da angústia, então este encontro com a Palavra de Deus é para você. Hoje, em especial, voltamos nossos corações para a solenidade de Corpus Christi, o corpo e sangue de Cristo. Mas além da festa e da procissão, há um mistério ainda mais íntimo e pessoal que a Igreja nos convida a contemplar: a presença real e viva de Jesus na Eucaristia. E como essa presença, esse pão da vida, é a nossa maior garantia de que não estamos sozinhos, mesmo quando as dificuldades parecem nos esmagar. Nesta reflexão bíblica, mergulharemos nas Sagradas Escrituras para entender como Jesus se faz alimento para a nossa fé e como essa fé nos capacita a senti-lo ao nosso lado, presente e atuante, mesmo nos momentos mais desafiadores da nossa vida. Abra seu coração, prepare sua alma e permita que a Palavra de Deus ilumine sua jornada. Antes de começar a nossa reflexão, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim você ajuda a fortalecer essa rede de fé e faz com que a palavra chegue em mais fiéis. Comecemos nossa jornada na fonte de toda essa verdade, nas próprias palavras de Jesus, conforme nos relata o Evangelho de João no capítulo 6. Este é o discurso do pão da vida, onde Jesus se revela de uma forma que chocou muitos, mas que é o pilar da nossa fé eucarística. Leitura: João 6, versículos 35 a 40. Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Mas eu lhes disse que vocês me viram e ainda assim não creram. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, e quem vem a mim eu jamais rejeitarei. Pois desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olha para o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amados irmãos, Jesus se apresenta como a única fonte de verdadeira saciedade. Quantas vezes buscamos preencher os vazios da nossa alma com coisas passageiras, bens materiais, prazeres efêmeros, reconhecimento humano. Mas Jesus nos convida a uma fonte inesgotável, a Ele mesmo, o pão da vida que nos alimenta para sempre. Quando o desânimo nos atinge, quando nos sentimos vazios, desamparados, é a Jesus que devemos recorrer. Ele é a resposta para a nossa fome mais profunda, a água viva para a nossa sede de sentido e de amor. Leitura: João 6, versículos 53 a 58. Jesus lhes disse: Em verdade lhes digo, se não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em vocês. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, também aquele que me come viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que seus antepassados comeram e ainda assim morreram. Quem come este pão viverá para sempre. Essas palavras de Jesus são radicais, sim.
Chocaram muitos na época, levando alguns de seus próprios discípulos a se afastarem. Não há metáfora aqui. Jesus fala da realidade da sua presença. Ele nos chama a uma união íntima e transformadora com Ele, onde Ele se torna nosso alimento vital. Em nossos momentos de doença, de fraqueza, de perda, quando nos sentimos mortos pela dor, é o pão da vida que nos dá a promessa de ressurreição e de vida eterna. É Ele quem nos sustenta na caminhada, permitindo que permaneçamos nele e Ele em nós. Que esta verdade nos fortaleça em cada dificuldade. O pão da vida se revela em plenitude no momento mais íntimo de Jesus com seus apóstolos, a última ceia. É ali que o amor de Jesus se derrama sem medidas, instituindo o sacramento que perpetuaria sua presença. Voltemos ao Evangelho de Lucas, capítulo 22. Leitura. Lucas 22, versículos 19 e 20. E tomando o pão e havendo dado graças, partiu-o e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, que é derramado por vós. Aqui, amados, Jesus realiza a nova e eterna aliança. A Eucaristia é o seu testamento de amor. O fazei isto em memória de mim não é apenas um convite à recordação de um evento passado, mas um mandato para tornar presente, em cada missa, o seu sacrifício redentor. Em nossas noites escuras, quando a dúvida e o medo nos assaltam, é a memória viva do amor de Jesus que se doa por nós que nos sustenta. Ele se fez pão partido para que tivéssemos vida em abundância, mesmo em meio à escassez e à dor. Essa memória eucarística nos acompanha em cada provação, lembrando-nos que o Filho de Deus se entregou por nós até a morte e ressuscitou para nos dar a vitória. É a garantia de que não há dor, por mais profunda que seja, que ele não tenha experimentado. E não há caminho, por mais árduo que pareça, que ele não tenha trilhado antes de nós. Sua presença no pão e no vinho é a certeza de que ele está conosco, real e substancialmente, em cada passo da nossa jornada, nas alegrias e principalmente nas angústias. Agora vamos meditar em uma das passagens mais tocantes que nos revela como Jesus se faz presente em nossas dificuldades, mesmo quando nossos olhos estão vendados pela tristeza. É a história dos discípulos de Emaús, no Evangelho de Lucas, capítulo 24. Leitura. Lucas 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleófas, perguntou-lhe: És o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que lá aconteceram nestes dias? Começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que se achava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para onde estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram: Fique conosco, pois já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Nisso os olhos deles foram abertos, e eles o reconheceram,
mas ele desapareceu da vista deles. Então disseram um ao outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém e contaram aos 11 e aos que com eles estavam o que havia acontecido no caminho, e como Jesus havia sido reconhecido por eles ao partir do pão. Quantas vezes em nossa própria vida nos vemos como os discípulos de Emaús? Caminhamos com o rosto entristecido, conversando sobre nossas perdas, nossas frustrações, nossos medos. E Jesus caminha conosco, ao nosso lado, mas nossos olhos estão impedidos de reconhecê-lo por causa da dor, da descrença ou do cansaço. Esta passagem nos ensina que, mesmo quando a tristeza nos cega, Jesus está presente. Ele nos questiona, nos escuta, nos explica as Escrituras, nos consola. Mas é no partir do pão, a Eucaristia, que ele se revela de forma mais clara. É nesse sacramento que nossos olhos são abertos e reconhecemos a presença real do Senhor. Que a Eucaristia seja para nós o partir do pão que nos faz arder o coração, que nos abre os olhos para a presença de Jesus em cada uma de nossas dificuldades. Que ao recebê-lo, toda tristeza se transforme em alegria, todo desânimo em ardor missionário e toda dúvida em fé inabalável, capacitando-nos a voltar para casa, para a vida e anunciar: Jesus ressuscitou e está conosco. Ele foi reconhecido no partir do pão. Amados irmãos e irmãs, a solenidade de Corpus Christi é um convite a renovar nossa fé na presença real de Jesus. A Eucaristia não é um símbolo distante, mas a manifestação viva e real do amor de Deus por nós. A cada missa, a cada comunhão, a cada momento de adoração. É nessa presença viva e real que encontramos nossa maior força e consolo, especialmente nos momentos de prova. Que essa fé nos ajude a enfrentar o sofrimento da doença, a dor da solidão, a angústia da perda, as incertezas do futuro. Que ela nos dê a certeza de que Jesus está conosco, nos sustentando, nos amando e nos guiando em cada passo. Convidamos você a buscar Jesus Eucarístico em sua vida diária, participando com mais devoção da Santa Missa, buscando momentos de adoração ao Santíssimo Sacramento e vivendo a caridade que emana desse sacramento do amor. Permita que o pão da vida seja o alimento que te sustenta e te fortalece para toda a jornada. Agora façamos uma breve oração de agradecimento a Jesus. Feche seus olhos, respire fundo. Jesus, pão vivo descido do céu, nós cremos na tua presença real na Eucaristia. Nós te adoramos, te amamos e te agradecemos por te dares a nós como alimento e fortaleza. Que o teu corpo e o teu sangue nos purifiquem, nos santifiquem e nos sustentem em todas as dificuldades. Ajuda-nos, Senhor, a sentir tua presença em cada passo da nossa vida e a perseverar na fé, mesmo nas maiores provações. Que sejamos dignos de te receber na glória eterna. Amém. Se esta reflexão bíblica tocou o seu coração e aprofundou sua fé na Eucaristia, escreva nos comentários: Viva Jesus Eucarístico! E compartilhe esta mensagem com seus amigos e familiares, para que mais pessoas possam fortalecer sua fé na presença real de Jesus e encontrar consolo nas dificuldades. Se você busca fortalecer sua fé diariamente e receber mais orações e reflexões que inspiram a alma, inscreva-se agora mesmo no canal Fé e Oração Diária. Ative o sininho das notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Que a bênção de Jesus Eucarístico esteja sobre você e sua família, hoje e sempre. Fique na paz e na luz do Senhor. Amém.